Olá, sisters! O Siscast é um oferecimento das nossas apoiadoras, pessoas incríveis que nos apoiam todos os meses para que o podcast possa chegar a vocês todas as semanas. Quer fazer parte do Apoia-se? Acesse apoia.c/cisbrasil. Olá, sisters! Estamos de volta com mais um Siscast e dessa vez, depois de muito tempo, estávamos aqui falando apenas de Outlander, pois a sexta temporada estava no ar. Agora falando sobre Sam e Katrina de novo, o assunto preferido de vocês, né? Acaba que todo mundo ama falar sobre Outlander, mas todo mundo só pede volta a falar de Suncat, volta a falar de Suncat, a gente quer ouvir sobre eles. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre eles. É um assunto bem interessante. Por que será que tanto Sam quanto Katrina, em entrevistas, já disseram que eles agem como um casal casado? Por que será que eles acham que a relação deles é parecida ou pode ser comparada com uma relação de um casal casado ou com um casamento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui com a estagiária, que vocês tanto pedem também para voltar. Ela está de volta. Oi! Oi, meninas, tudo bom? Olha, antes de mais nada, eu vi gente falando, eu ainda não assisti Outlander, por isso ainda não gravei o podcast com a Flávia, para dar minha impressão sobre a sexta temporada. Ainda não assisti. Mas ela vai assistir, tá, gente? Sim, Ela Sam vai e Kate não me deixam, não me deixam. O negócio é os dois, eu amo Outlander, mas os dois é um fascínio. Mas ela vai assistir. Aí, quando ela assistir, ela vem dar a opinião dela sobre a série. E aqui também com a gente, a Bia, nossa psicóloga querida. Oi, Bia. Oi, meninas, mais uma vez aqui. Adoro fazer podcast agora falando de Sam Cat de novo. Depois de um tempinho aí falando de Jamie Claire apenas. É quase igual. Pois é. Então, é o que eles dizem. Pois é. É o que eles dizem, né? A gente aqui vai falar sobre o que eles dizem, né? A Katrina, uma vez, dando aquela entrevista, em 2018, ela falou aquilo: nós somos como um casal casado, porque a gente age como um casal casado e atua como um casal casado o tempo todo. É muito estranho essa afirmação, né? É uma coisa muito doida. Principalmente o agir como um casal, né? Exato. Eu fico imaginando aonde vai essa ação toda, viu? Até onde isso vai, né? Até onde eles são parecidos com Claire e Jamie. E a última agora, a gente ouviu o Sam falar que comparar o relacionamento dos dois, né, com Jamie e Claire, que faz quase 10 anos que quando eles terminarem de gravar a sétima temporada, eles vão estar 10 anos trabalhando juntos. É bodas, gente, é bodas. É bodas. É bodas, sim. E que o relacionamento deles cresceu junto, igual ao de Jamie e Claire, e que é um casamento também, assim. Dá para comparar um casamento com uma relação de trabalho? Será que dá para comparar? E uma relação de trabalho de uma obra totalmente fictícia, né? Ou eles transformaram a obra na realidade deles. Eu ia falar isso agora. Né? Que pode ser. Não tem diferença, né? Tanto é que a gente até confunde, vai falar de Jimmy e fala Sam. Nossa, o tempo todo é isso. O tempo inteiro, não só a gente aqui, mas... Isso quando não fala Sammy Claire, o Jamie Cat. É uma zona. O nosso ato falho, eles têm ato falho, mas a gente também tem. Muitos. Eles também misturam, né?
Eles também fazem a confusão deles, às vezes. Muitas vezes, se referindo a Jamie e Claire, eles falaram deles mesmos e vice-versa também. É lógico que existem muitas relações de trabalho que são bem intensas e que existe sim a brincadeira de que é como se fosse um casamento. Ou então, às vezes, você passa tanto tempo com as pessoas no trabalho que você passa mais tempo com essas pessoas do que com a sua própria família. Mas a relação dos dois é muito característica. E isso a gente conseguiu ver, acho que muito nitidamente, nessa última live que eles fizeram, né? Ali eles só, sem roteiro nenhum, sem repórter fazendo perguntas, sem nada. Até as perguntas que a produção mandou para eles responderem, eles não responderam. Eles improvisaram total ali, porque eles não quiseram mexer no telefone para poder pegar as perguntas. Então, ali foi 100% sem enquete aquilo ali. Se você quer conhecer os dois, você vê aquela live que você vai ver como é a interação dos dois. É o tempo todo um brincando com o outro, é o tempo todo um... É uma paquera, né? Um pouco de um... Tem uma paquera, uma paquerinha ali, um negócio, uma implicância. Um flertezinho. É um flerte total, para mim, né? Caras e E é o bocas. tempo todo. E o charme, né? Entorta a cabecinha. E não sei o quê. Meu Deus do céu. E tem umas piadinhas, isso né? Não é uma live, isso não é uma live, é um reality show na minha frente. É isso. É isso. E eles têm as piadinhas deles, assim, com 50 sentidos, não é nem duplo sentido. É você verdade. escuta assim, e você vê que eles falam as coisas, e é talvez a primeira vez que você escute, você não veja que, não tem nada demais. Mas quando você assistir de novo, você perceber principalmente o rosto deles, eles são muito safados, gente. Muito safados e muito... o humor deles também é muito parecido, assim. E eles gostam de brincar, de zoar com tudo. Então, é assim que eles funcionam. Acho que Eu vi aquela muita live... gente... Fala, Flá. Eu vi muita gente reclamando um pouco, muita gente, algumas pessoas falando que a live foi uma bagunça, mas, gente, eles são assim. Eles são assim, daquele que jeito. não tinha nenhuma informação na live. Eu falei, menina, como que não tem? Tem toda ela. Acho que volta lá, assiste de novo. Quer dizer, essa pessoa queria a informação de Outlander, né? A gente Exato. vai olhar Shipper, e estava cheio de coisa na live, muitas coisas. Nossa, com o olhar shipper tava lotado ali. O tempo todo, cada frase. Olhar, a risada deles, e é brinde aqui, brinde ali, tudo eles fazem um sobre o outro. E o Wi-Fi que cai junto, né? Nossa, a Escócia deve ter um problema a de parede Wi-Fi. que é da mesma cor. Não, e assim, e quando cai, né, que ele está se despedindo, volta a câmera, ele aceita ela está indo sentar. Eu falei, não, ela foi avisar ele. Não é possível. Me aceita de volta que eu vou entrar. Não é possível, gente. Falei, na cara dura, muita cara de pau desses dois. Eles são mesmo. Tem jeito. Eles fazem, eu acho engraçado, porque eles fazem na cara de pau, e aí mesmo assim ainda tem muita gente que não vê. Ainda tem muita gente que não vê, que prefere não ver. A verdade é que as pessoas, elas só veem o que elas querem. Então, não adianta. Acho que talvez nem se eles falarem, escreverem numa bandeira gigantesca e colocarem lá, estamos juntos, somos um casal, que essas pessoas vão acreditar. Não sei, a negação já está muito grande. Então, é muito isso. Quando a gente cega os nossos olhos... Vira um pouco de orgulho ferido, talvez, né? Porque, sim. Para algumas pessoas, sim. Eu acho que tem muito esse lance aí enrustido nessa negação toda. Eu também acho. O orgulho ferido. Porque não é o que ela sempre falou, ou o que ela acreditou. Sei lá, né?
Tem muito essa questão da a moral, entre aspas, de que ela jamais mentiria a esse ponto, ele jamais faria isso. Gente, é o que eu já cansei de falar, que a gente não sabe o que eles fariam ou não fariam, o que eles jamais fariam, a gente não sabe. A gente não sabe nem o que a gente faria ou não faria, o que a gente jamais faria. Vamos falar sério? Mesmo porque... Se colocando em determinadas situações da vida, a gente não sabe como a gente ia agir. Não Olha, sabe. gente, todo mundo faz. Não pode não ser neste nível que a gente imagina que está acontecendo, né? Mas faz. Você sem querer, você faz. Eu não vou me vender, não sei o que, querida. Ninguém está falando em milhões de dólares. Mas no trabalho, uma coisa que você acaba cedendo, que você talvez... Não, mas se eu não fizer, de repente, vou perder meu emprego. Você não pode perder o emprego, nem que seja seu salário mínimo brasileiro. Entendeu? Então, você faz. Você acaba fazendo. Então, assim, não diga que não faz, que jamais faria, porque... Não, porque isso, esse essa coisa de nunca, falar. né? Nunca faria uma Isso. palavra tão pequenininho, nunca, né? Que abrange tanta coisa que nem dá. E eu acho que também acaba sendo um pouco arrogante da nossa parte ficar olhando e falando, porque isso é errado, isso é feio, sendo que a gente não Não, sabe qual é a realidade daquelas pessoas e se a gente faria ou não exatamente aquilo, ou se duvidar, até pior, se estivesse no lugar. Então... como diria, todo mundo tem seu preço. Já dizem por aí, né? Eu acho que basta muito observar, e não só observar de agora em diante, mas observa lá atrás, gente. Faz uma pesquisa aí sobre eles, desde o início de Outlander até hoje. Vê a relação dos dois como de fato não tentando, faz assim, faz um teste, tira da cabeça essa questão de ela é casada, ele é solteiro, tira isso da cabeça, as narrativas e tal, e só foca na relação dos dois, que é sobre o que a gente está falando aqui hoje. E só isso vai dizer muito para você, porque a relação dos dois é muito singular, é muito, muito única. A gente não acha em qualquer relação, em qualquer relacionamento, qualquer amizade, em qualquer relação de trabalho, o que eles dois têm, assim. É um companheirismo, é uma sintonia muito grande, né? E aí eu tô vendo as pessoas hoje no Twitter tentando comparar com a relação dela com o Jamie Dornan. Gente, não tem comparação. Não tem comparação, não existe. Ela, sim, ficou amiga do Jamie Dornan, é uma amizade. Dá para comparar e ver que é completamente diferente. Se você quiser fazer uma comparação, você vai ver o que é uma amizade e o que não é uma amizade. É a mesma coisa, ela é muito amiga do Tobias também. Eles são amigos até hoje. Ela, inclusive, quando ela falou, né, do filho dela, ela falou que ele conheceu e tudo mais. E eles são amigos. Ele não é uma pessoa que fica muito, né, assim, nos olhos do público e tudo mais, mas eles têm contato, eles se falam até hoje e são amigos. E a gente já viu aí, né, na época que ele ainda fazia Outlander, que as promoções que eles faziam juntos, a gente via eles juntos e dava para ver claramente o quanto eles se davam bem, o quanto eles se divertiam juntos, mas é isso, é uma amizade completamente diferente. É por isso que eu falo, eu adoro o Tobias como termômetro. Eu amava os três juntos, porque eu achava que dava para ver muito claramente a diferença. Já que a gente vê o quanto que ele se dá bem com os dois, assim, mas a gente vê como que é diferente a relação dele com cada um deles, cada um dos dois, e o dos dois entre eles. Os dois entre eles não tem nem o que comparar, né? Nem o que Não não existe. nem com quem comparar. Não. Eles Não tem comparação. É aquela live lá que você disse que não serviu para nada.
É isso. E aquele vídeo recente da Vanity Fair também, que os dois estão fazendo aquele teste, que ali eles, depois de algum tempo, porque tiveram alguns testes desses que eles meio que dava para ver que eles fingiam não saber uma coisa ou outra para poder passar, né? Nesse aí, não, eles fizeram o mesmo teste e ficou muito verdadeiro ali, quase 100% ali. E No caso, ele ainda, naquela do filme, ele lembrou e ele sabia qual era o filme, mas ele não lembrava o nome. E ele ficou assim, querendo, eu me reconheci muito, inclusive, naquele momento, porque eu sou muito essa pessoa, quando eu quero lembrar o nome de um filme, de uma série, ou enfim, de qualquer coisa, eu fico daquele jeito. Eu fico falando, é aquele filme que é assim, e tem aquele ator, e acontece aquilo. Então dava pra ver que ele tava com muita vontade de responder certo, assim. E ele é competitivo, né? Muito competitivo. Bom, enfim, voltamos então. Quer dizer que Sam e Kate têm uma relação igual Jimmy e Claire. Com certeza. Acho Então, que dá para comparar. quando eu for ver a 6ª temporada, eu vou ver Sam e Kate, não Jimmy e Claire. Com Não, certeza. Eu só quero entender o que eu estou vendo. Eu estou querendo entender. Ó, tira só a parte, assim, da guerra, dos traumas da Claire, só. Tá Só. certo, então. De resto. Pelos GIFs que eu andei vendo, então, não tem nada de ficção. Exato. Exatamente. Pois bem. Não, isso segundo ele mesmo falou, né? Então, Que é uma coisa tão natural, né, para eles, assim, quem segundo usou a ele mesmo. comparação. Não, e deve ser tão lindo, né? Porque quem não se apaixona por Jimmy e Claire? Quem não pega Outlander para ler e não se apaixona por esse casal? Exatamente, Então, assim, exatamente. eu imagino. E Então, interessante, porque hoje eu estava vendo uma pessoa no Instagram falando, lá no Instagram do CIS, você falou essa frase agora, quem não se apaixona pega Outlander para ver e não se apaixona por Jamie Claire. E hoje eu estava vendo, eu vi exatamente uma frase muito parecida, só que falando de Sam e Katrina, falando, quem que consegue olhar para esses dois e não se apaixonar por eles? Então, é muito parecido, né? É muito parecido, assim, você vê que a pessoa, quando gosta, assim, dos dois, como Jamie e Claire, e vê e observa o relacionamento como Sam e Katrina, vai se apaixonar da mesma forma, então, realmente, é óbvio que não somos as loucas que misturam ficção com realidade, mas a gente vê, sim, muita semelhança. Mas agora eu quero ser essa louca, porque se o Sam misturou, por que eu não posso misturar? Eu ia falar isso. Quem misturou foi ele. Exatamente. Quem começou foi ele. Se ele começou e ele deu o aval dele, eu tenho direito também, dá licença. Não é? Desculpa, gente. E ela também, quando ela faz aquela declaração que ela diz que eles atuam o tempo todo como casal casado, então eles agem como casal casado. Velho casal casado. Ainda por cima. Então, não é um casal, porque, né, casal, você tem vários tipos de casal. Né? Então, é um casal casado que ela usou. Usou, casal casado. Não é um casal. Ela foi enfática. Não é um casal de amigos. Não é. É um casal casado. Ai, meu Deus. Esses dois, viu? É um casal casado. Então, casado que outro dia aí, tem umas 2 semanas, antes do aniversário dele, né? Alguma fã, gloriosa fã, pegou os dois aí num barzinho bebendo, né? Depois do trabalho. Normal, você passa o dia inteiro. Aí foram comparar, ai, quem nunca saiu com um amigo de trabalho para almoçar? Gente, não é a situação ali. A situação ali é diferente. Primeiro que eles passam 12, 14 horas por dia filmando a série, sendo um casal, como ela diz, né? Aí quando sai de lá, a criatura que tem marido, tem um filho pequeno, ela vai sair para beber. Vai sair para beber com quem? Com um cara que é o amigo, o co-star.
E todas as vezes que pegam, estão os dois juntos saindo, tá? Várias vezes. Olha, esse negócio. Essa para mim é a parte mais importante. Juntos e sozinhos. Pois é, é isso que eu ia falar. Esse negócio aí de sair para beber depois do trabalho, você até sai. Mas geralmente você sai em turma. Sair em casal, assim, É a não isso. ser que tenha um outro interesse. Sinto muito. Exatamente. Por que não pegou e não saiu uma parte do elenco, uma parte da equipe, um pessoalzinho? Era o final de semana do aniversário dele, poderiam ter saído para comemorar, ótimo, beleza. Agora, por que só os dois? E o tempo todo, assim, não foi uma vez só ou outra. É sempre assim. Eu gosto de querer me fazer de palhaça. A gente já está acostumada. É engraçado que é sempre assim, né? Sempre são os dois e nunca é ela com o tal lá, né? Que todo mundo gosta de falar. Vocês têm que lembrar que ela é casada com ele. Não, ela não lembra, porque eu que tenho que lembrar. Ela não lembra que ela é casada com ele. Ela lembra quando convém, aí ela lembra que ela é casada com ele, mas na maioria das vezes ela não lembra que é casada com ele. Então, por que a gente tem que lembrar, né? Então, assim, nesses momentos, em épocas de promoção, em épocas de muitos eventos, aí aparece muito, mas no dia a dia você não vê. É isso que é importante observar. E olha só, você vê em época de promoção, de evento, e, enfim, mas você só vê em eventos de trabalho. Você não vê em, assim, qualquer coisa. Tem algumas fotos deles em uma rua aleatória, ele segurando aquela bolsa, né, aquela sacola, sei lá o que. É só isso que tem de todo esse tempo, né, que eles estão juntos. De resto, é tudo evento, trabalho, trabalho, trabalho. O que também não é nem um pouco, não vou usar a palavra normal, não é nem um pouco saudável, então, né? Se for um relacionamento assim, não é nem um pouco saudável. Você só tá com a pessoa para trabalhar o tempo todo. Sempre que vocês estão juntos é trabalho. Realmente não é que nem Jimmy Clare, né? Ou Sam Kate. Agora, ou Sam Kate, posso dizer isso. Exato. Porque quando ela quer sair para beber, ou quando ela vai ao teatro, alguma coisa assim, é com o co-star que ela vai. A gente não vê com o marido, né? E novamente, sozinha. Eu quero só, assim, salientar bem. Então, a gente só observa essas coisas, né? É muito tempo vendo entrevista, vendo essas situações completamente que não são aleatórias mais, que são situações que vão se repetindo, vendo esses relatos que chegam. Oficialmente, né, são 3 anos. Ele foi em 2019, né, que ela se casou em agosto de 2019, 10 de agosto. Então, vai assim, fazer, né? Então já era para ele estar um pouco mais íntimo, né? Assim, da vida dela, e a gente não vê essa intimidade, né? Tudo bem que ela... Nem no Instagram dela, nem em lugar nenhum. Não fala isso, Flávia, pelo amor de Deus, que se vier acontecer, eu morro, para, não. Então, assim, é uma coisa bem estranha, né? Porque é isso, e mesmo quando é um evento, tá vendo? Tirou uma foto, gente, é uma foto oficial ali do evento, entendeu? Não tem literalmente fundo, profissional, assim, né? No fundo, você procura, assim, um lance, né? Aquele fundilho ali que a gente gosta de olhar o fundo da foto. Nada, tá um num canto, outro no outro, né? Então, assim, não tem. Eles nem cruzam olhares. Isso é muito esquisito. Porque muitas vezes, assim, quando você vê alguns casais nesses eventos e tudo mais, e se eles estão, sei lá, separados, assim, por algum motivo, né, tá cada um num canto fazendo uma coisa, eventualmente, você tem uma foto ou outra de um olhando para o outro, e eles, mas nem, assim, não é nem, e eu não tô nem falando de um olhar carinhoso, apenas olhar. É só uma troca, né? Uma troca. Exatamente. Ela mal olha para ele.
E ele para ela também. Ele olha muito mais para todos os outros lados e todas as outras pessoas. Principalmente se usa calça. Desculpa, gente, não aguento. Socorro! Apaga, Flávia, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Foi sem querer. Ai. Saiu. Ai, eu queria deixar. Queria deixar. Oi? Vamos lá. Queria deixar. Ai. Bom, piadas internas à parte. Segue o Você balde, estava né? falando... Já falei. Você estava falando dessa questão do interesse, e eu lembrei aqui agora que a Bia fez uma reunião com o pessoal da Apoia-se lá, no Zoom, falando sobre o espelhamento, né, de Sam e Katrina, e explicando, né, toda essa questão, por que acontece, como que acontece com eles e tal. E a coisa mais imprescindível para acontecer esse espelhamento todo é o interesse um no outro. E isso, eles têm demais, né, esse interesse. Eu lembro que tem um jornalista que foi entrevistar os dois uma vez, e que depois as fãs perguntaram no Twitter, e esse jornalista falou, ele disse que ficou muito impressionado com os dois, e aí ele começou a falar com os fãs, né, responder aos fãs no Twitter. E falou que a coisa que ele mais ficou impressionado foi isso, como os dois tinham interesse pelo que o outro estava falando. Como eles tinham muito interesse, prestavam muita atenção no que o outro falava. E como a sintonia dos dois era enorme. E aí até depois, como perguntaram assim para ele, em como você se sentiu, né, com isso? E a resposta dele foi, me senti feliz por eles. Foi só essa a resposta que ele deu. Tem isso no Twitter até hoje. Nada. Não precisa mais nada. E então você vê que é um casal que uma pessoa que vê os dois juntos e está na presença dos dois, assim, consegue sentir. Uma pessoa que já chega só para entrevistar os dois, já conseguiu pegar e ver, né, uma coisa tão importante. Hoje é tão difícil a gente ter interesse, né, e prestar atenção nas outras pessoas. A gente hoje presta muita atenção no celular, né, no computador. A gente está o tempo todo com a cabeça em outros lugares e a gente talvez não preste tanta atenção em quem está do seu lado. E eles têm isso, eles prestam muita atenção um no outro. E o espelhamento todo que eles têm acontece por causa disso. A Bia estava explicando e tal. Então, isso é muito legal de ver que eles têm isso, né? Que existe isso entre eles. Tem uma outra entrevista também que já é outro repórter, que ele está escrevendo a matéria e ele fala que os dois se sentam no hotel para poder fazer a entrevista e eles pediram, em uníssono, pediram juntos o mesmo vinho. E aí depois eles riram e aí o repórter fica meio impressionado porque eles pediram ao mesmo tempo e como vocês sabiam, né, o vinho que vocês queriam e tal. E eles falam que é assim, que é impressionante, que muitas vezes eles terminam as frases um do outro. E aí também foi outro repórter que sai também meio que da entrevista meio que impressionado com os dois. Então é uma sintonia, uma ligação muito forte. Não é uma amizade comum, não é uma relação de trabalho comum, é uma ligação muito forte e que é rara de se ver e de encontrar, né? Uma coisa que eu estava falando também nessa reunião, nesse encontro com as meninas, é que existem diferentes formas de interação, né? A interação negativa, neutra e positiva. Negativa é quando você basicamente não presta atenção, né? Nem vê muitas vezes que a pessoa está lá ou que ela está falando alguma coisa. A neutra é quando você responde de forma meio que monossilábica e não continua, né, um assunto, apenas responde aquilo ali e pronto. E a positiva é quando você responde e assim, passa a interagir ainda mais com a pessoa dentro daquele assunto. Faz alguma pergunta para ela e aquilo ali vira uma conversa, vira um diálogo. E dá para ver, até mesmo através de entrevistas e, enfim,
que eles têm muito isso, porque várias vezes eles estão respondendo perguntas de repórteres e tudo mais, e eles comentam sobre alguma coisa que o outro está falando, ou então até mesmo fazem pergunta no meio da resposta, eles se interrompem o tempo todo, mas não no sentido de ficar um em cima do outro para falar mais, no sentido de parece que tá tão ali na conversa, tá tão interessado, que tá querendo falar o tempo todo junto com a pessoa, assim. E a gente vê isso mesmo em entrevistas, né, que é um lado mais profissional e tal, de trabalho. Imagina como não deve ser no convívio deles diário. Então é por isso que não tinha como não ter esse espelhamento que eles têm, essa ligação. Ainda assim, é uma coisa surreal, quando você para ver, assim, principalmente algumas coisas juntas, é meio assustador até, e é muito bonito, claro, né, a gente não tem como, eu acho que essas pessoas, esses repórteres que deram que falaram essas coisas sobre eles, devem sair meio que apaixonados, assim, por eles, porque é a minha visão de uma pessoa que está longe, mas é a minha visão. Eu sou apaixonada por eles. Eu acho eles lindos, juntos. Eu acho que o que eles sentem, a forma como eles se tratam, eu acho tudo muito lindo. Então, eu acho que as pessoas devem se apaixonar mesmo. E aí, se uma pessoa chega para conversar com eles, vamos falar que é uma pessoa desavisada, não sabe de nada, não sabe que ela supostamente é casada e tudo mais, só tá lá para conversar dois atores que fazem um casal numa série. A pessoa provavelmente vai assumir que eles são um casal na vida real. Acho meio difícil, não, né? Bom, eu aqui na minha internet, na tela, eu já acho que são um casal, então se eu ver pessoalmente, não sei. Casal casado! Você é casado! Tem jeito. Na telinha a gente acha. Você imagina? Cara, assim. Eu imagino que deve ser uma coisa que deve impressionar mesmo as pessoas que convivem, né, que veem, assim, e devem ficar, nossa, esses dois. É por isso que precisa de tanta coisa para negar, né? Porque quando os dois ficam juntos, não precisa, tudo é em vão, tudo parece que foi em vão. Parece, jura que vocês estão tentando negar, gente? Vocês estão tentando fazer isso tudo para negar, porque assim, tá difícil, né? As coisas vão acontecendo, vão aparecendo e só o óbvio vai ficando cada vez mais óbvio. E vamos ver até onde que isso vai, né? Enfim, estamos aqui até hoje esperando para ver até onde vão com isso. O desenrolar da história, né? Pois é a série fora da série. A saga fora da série. É uma saga que a gente nunca sabe o que vai vir, né? Mas, assim, as últimas tentativas, pelo menos do Sam aí, do lado do Sam, foram bem patéticas, assim. Só de falar que ele tá querendo fazer parte de alguma associação russa, porque não é possível. O cara só vive aparecendo um vídeo russo. Eu já russo. falei, vai vir a vodka. Vai vender vodka esse menino. Vai vender vodka. Eu nunca vi. É tão absurdo. Já falei. Selektov. De Sassanak e Selektov. Imagina ele fazendo a propaganda. Em russo ainda, não duvida nada. O homem para vender. Aí aparece aquele velhinho do vídeo. O velhinho do vídeo fazendo a propaganda. Ai, gente, são umas coisas que são inacreditáveis. Fica assim, não acredito que fizeram isso. Às vezes eu penso, muitas de nós pensamos assim, gente, não é possível, eles fazem de propósito, né? Desse jeito. Eu tenho convicção de que muitas coisas eles fazem de propósito. Para sei lá, para ficar de palhaçada mesmo. Então, olha só que coisa mais ridícula isso aqui, gente. Mas vamos olha, rir um pouquinho. É tão assim, vamos falar sério, esse negócio aí, quem é mãe, até o comportamento deles mudou depois do Baby.
E não mudou da Kate porque é mãe. Mudou do Sam porque também... Exato. Não sei o que ele é. O titio. O titio é tão sério. É o tio, padrinho. Que levou meses para conhecer a criança. Uma coisa assim, tão séria, né? Os textos, né? Os temas. Eu falei, meu Deus do céu. Ele está tão sério que ele foi subir o morro lá para se encontrar. Eu não sei quem ele foi encontrar lá naquele waypoint lá. Eu estou louca para ver esse livro. Assim, ele foi se encontrar. Muitas coisas para pensar, né? As contas para pagar, educar um filho não é fácil, é difícil. O homem precisou de 10 quilômetros, sei lá quanto, mas subiu bem News para se encontrar nessa nova função, porque não é possível. Eles mudaram muito. Eu falei, gente, isso mudaram só pode... muito. Os dois. Isso tudo os dois depois... mudaram muito depois. Olha, Baby, impressionante. Eu amo Babies, quanto mais um baby desse. Mas a mudança, assim, é tão palpável para mim que eu falo assim, gente, eu fiquei também cri-cri quando eu fui mãe. Toda, sabe? Cheia de não tenho tempo, tudo era para o meu filho. Sabe? Sim. Assim, muito séria, né? Como... Não preciso dar o exemplo, né? Então, assim, é uma mudança. Há uma mudança grande aí. E eu falo assim, nossa, se uma muda, é só ela, né? Lógico, ela é a mãe. Agora ele, como tio, não precisava dessa mudança. Como tio. Eu nunca vi isso. Esse fenômeno, o cara vira tio e muda e vai subir o morro para fazer uma reflexão da vida. Foi uma mudança muito extraordinária na vida dele, ele virar tio, ele teve que fazer uma jornada pessoal. Não é, gente? Para se encontrar. Eu fico pensando nessas coisas. O que esse homem precisava se encontrar? Então deve ser com isso, né? É uma responsabilidade. Você muda muito mesmo, né? Então, deve assim, ser. Eu não sou tia, então não sei. Bom, eu também não fiz nenhuma reflexão, porque eu fui tia com 9 anos de idade, então eu nem refleti. Eu só soube que eu era tia. Então, assim, você nem entendeu, né, que estava acontecendo. Não sei. Gente, tias e tios, falem com a gente, vocês... Qual é a experiência de vocês? Vocês tiveram que fazer algum retiro espiritual, alguma coisa assim? Não, é muito sério isso, gente. Eu nunca vi mais. Eu fui Dinda, né? Se pode fazer essa comparação, eu fui Dinda. Acho que sim. Mas também não precisei fazer uma reflexão tão profunda, não. Não lembro de ter feito, de ter tido tamanha transformação assim em mim. É uma coisa maravilhosa, óbvio. Amo meu afilhado. Mas, assim, não tem nada que precise de tanta reflexão, de uma mudança tão séria numa pessoa, né? Nossa, a gente está aqui brincando e falando da mudança, vocês podem rir aí na nossa cara, falar que a gente é maluca e tal, mas olha, vocês não têm ideia de como a gente observa esses dois e como dá para ver a mudança, como dá para perceber muito a mudança, assim. E realmente o cara, ele mudou muito, né? Mudou muito. Tá muito sério. Ele tá muito sério. Se não fosse tio, eu ia dizer que é pai, mas não posso dizer, então. Tá. A gente chama de tio, então. É isso aí. Meu Deus do céu, quanta bobagem. É uma coisa tão orgânica ali, né? A situação do tio, que o cabelo da criança também é louro. Houve uma transmissão de DNA, de gene, não sei o que aconteceu ali. É porque eles são muito próximos, né? Eles são amigos muito próximos, aí isso deve ter tido alguma interferência, acho que acontece, né? Algum desejo de mãe, né? Meu filho vai ser loiro de olho azul. Pode ser, pode ser. Simplesmente acontece esse desejo, assim. Transmite pelo ar. A genética. Mesmo porque eu estava conversando isso outro dia com meu filho. Porque você não vê muito... Alguém conhece irlandês loiro? Boa pergunta, hein? Não. Eu vou perguntar para o Google, gente, porque... Não, ele tem
Quem? O cabelo do o Jamie O Jamie Dornan. Dornan não chega a ser loura, né? Não chega a ser loura. Não, o cabelo dele é castanho. A maioria do irlandês é isso aí. É isso que eu estou perguntando. A maioria é um bono na vida, assim. Você olha para o irlandês, você vai lá, né? É mais ou menos aquele biotipo. Assim, né? É assim, lá não Tudo bem muda que muito, hoje, não. com a imigração, tudo lógico, genes, a genética é a genética, mas assim. Ninguém não está falando que é impossível, né? Só está falando que Não. é muito mais difícil de se encontrar. Bom, mesmo porque o gene tem que estar lá. Pois é, exatamente. Por onde vem, não se sabe. Às vezes não se sabe, mas... Vai saber de onde que veio esse gene Gente, louro. nossa, hoje eu vou ficar quieta hoje. Mas é por isso que todo mundo te ama, estagiária. Meu Deus do céu. Ué, a gente está falando. Falar nossos pensamentos não faz mal nenhum. Enfim, são coisas que deixam a gente curiosa, é que a maioria né? dos meus pensamentos são todos besteira, né? Então, já viu. Divertido. Da onde será que vem o gene, né? A gente pensar assim, como é que transmitiu. É daquele lá... É daquele lá... Aquele lá... Esqueci o nome dele. De quem você está falando? Estou falando do seu Walter. É Walter, né? Aquele lá... Walter? Aquele lá... Quem é seu Walter? Meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô passando mal. Quem Tô querendo lembrar o nome do marido dela. Aquele lá... Como é que é o nome dele mesmo? Aquele lá... aquele lá, sei. Vai ver, tem alguém da família que é louro, vai saber, né? Deve ter. Não sei. O irmão não é, a mãe não é. Mas não dá para dizer que todo europeu é loiro. Não, óbvio que não. Como disse meu filho aqui. Como disseram, toda criança europeia é loura. Gente, pelo amor de Deus, né? A Tina é europeia, ela nunca foi loura, por favor. Pois é. Né? Pelo amor. Não dá para dizer isso, né? Não. Isso não é aceitável. É só um questionamento, entendeu? A gente não está dizendo aqui nada, questionando paternidade, de jeito nenhum, imagina. A gente só tá fazendo mesmo uma reflexão das coisas. Eu, pessoalmente, não estou questionando nada, não. Eu tenho certeza das minhas coisas, mas eu não questiono nada para o mundo, não. Minha certeza é minha. Nada questionável. E ninguém tem nada a ver com isso, né? Ninguém tem, ninguém. Não faço mal a ninguém não desse jeito. Não precisa mandar DM, não precisa mandar nada na gente. Olha, se quiserem mandar Pix. A gente agradece. A gente agradece. Pode, a gente aceita. Recebe assim, feliz. Porque ajuda, né? Agora, opinião assim, ofensa no caso, opinião ok. Ofensa, ninguém precisa não. Até porque não tem ninguém ofendendo ninguém aqui. Estamos tendo uma conversa muito saudável, respeitosa e divertida. Isso. É isso. E achar graça, vem pro CIS. Vem pro CIS que a gente se diverte. E sabe por que também? Se a gente... É um reflexo deles, cara. Tudo. A gente é um reflexo deles. Inclusive do senso de humor. O senso de humor deles é esse aí. E eu achei tão bonitinho, até quando ele falou assim, nossa, que ele achava legal, acho que foi nessa última entrevista, né, que falam dele, que ele quer mais, né? Eu até falei assim, nossa, vou soltar um neticis na rede para falar. Ele falou, eu quero mais coisas estranhas. Mas ele ainda começou falando assim, tudo que falam por aí deve ser tudo verdade. Ele é muito sacana, né? O Sam é muito esperto na hora de falar as coisas. Ele é ensaboado, ele sabe falar as coisas, ele vai falar... E fala de deve propósito. ser tudo verdade. Aí depois ele vem com, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que as pessoas querem que seja verdade, com quem você está e tal. Mas eu quero mais é que falem, eu quero que continue, eu quero que fale mais. Então então a gente fala, Sam, a gente continua falando. Sempre, com prazer ainda. Para não ter prazer, não precisa falar.
Para falar besteira, para ficar falando com ódio e ficar jogando hate nos outros, não. É para falar coisa boa, pra rir, tirar um a gente, sarro. a gente brinca e tudo mais, mas é com todo respeito, com todos eles, inclusive com o dito cujo, sinceramente, não tem mesmo falta de respeito, não é uma questão de ofender, de humilhar, de nada disso, com nenhum, não chega nem perto. Bom. Nem com os russos, pelo amor de Deus. Ah, não. Nossa, não, Não se mete com o punch que cai uma bomba na tua cabeça. Fica longe. Fica longe. Deus me livre, eu tô falando que eu tenho todo o respeito pelos russos, deu, hein? Tá doido? Estamos aqui respeitando, nós só estamos questionando qual a relação de Sun Hyun com os vídeos russos que surgem. Só isso, mas temos total respeito por tudo e por todos. Eu já disse que a ligação é a vodka. Olha, veja, uísque, tequila. Eu quero saber quando ele vai fazer a pinga. Tem que vir no Brasil, fazer um estudo, conhecer a cana-de-açúcar. Tá faltando mesmo. A dessa Nike pinga select. Pô. Caipirinha feita com Dessacenac. Nossa, né? Imagina. Vai fazer um sucesso danado. Ele não sabe o que é o público disso aqui no Brasil, como os que ele ia cachaceiros brasileiros. Ele não conhece os cachaceiros brasileiros. Pois é, não, nem me fala. Essa semana eu estava indo, eu e meu irmão aqui tentando comprar uma garrafinha de uísque dele, mas não tem jeito. Difícil. Nossa Senhora. Não dá para comprar aqui. Não dá mesmo. Mas olha, eu vou para lá agora, porque agora tem sobrinha, vai ter sobrinha com casa lá, vou tomar um uísque lá. Isso, nos Estados Unidos, né? É. Então, vamos ver se a gente vai agora na Sistur. Eu vou tentar arrumar uma garrafa lá para você. Se você me mandar uma foto tomando a garrafa, eu vou te matar quando você voltar. Nem me dá água na boca, que eu adoro um esquisinho, gente, puro ainda, né? No inverno. Eu vou trazer. Se eu conseguir achar, porque diz que até lá tá difícil, né? Na terra do homem tá difícil achar. Mas se eu encontrar, porque olha, todo mundo vai querer achar, todo mundo que vai já falou que vai querer achar essa Senec de qualquer jeito, que todo mundo quer. Então, assim, se a gente achar, eu vou trazer uma garrafa e como eu não bebo, eu vou presentear você. O jeito que ele está vendendo, é melhor ele adquirir a destilaria própria. Não duvido nada, viu? Que o homem vende. O homem vende. E vende o que quer, né? Impressionante. Eu ia falar isso agora. Ele faz o que quer para vender, ele vende. E ele vende bem, né? A gente estava comentando isso hoje até. É muito engraçado o jeito dele, mas é muito eficaz. Muito eficaz. É esperto, moço. Não, ele é muito cara de pau, né? Cara de pau, mas tem que ser. Para ser vendedor não tem que ser cara lógico, de pau, gente. Exatamente. Tá certo. Tá certíssimo. Mas o que é engraçado lá vem o Sam Marqueteiro. Eu morro de rir. Não, ele é tudo, né? Ele é tudo. Ele faz o marketing, ele é o garoto propaganda do produto. Isso. Sam, vem de cuecas, quero ver você de cueca. O lugar lá é frio, então é tudo. Por isso que tinha que ser uma brasileira. Se tivesse aqui no Brasil, aí ia ser assim. Ele tem que vender kilt, mostrar o que o escocês usa embaixo do kilt. A Kate disse que ninguém quer ver nada. Não usa nada. É muito libertador andar de cavalo de kilt. Ele Vocês falou entendem? que é muito libertador andar de cavalo de kilt. Que ele nunca mais quer andar de cavalo de calça, que é melhor andar de kilt. Ele vende bem a cultura escocesa, né? Ele muito bem. Ele sabe vender muito bem. Se eu já não gostasse, se eu já não fosse apaixonada assim pelo lugar, eu com certeza teria ficado depois de conhecer ele, de ouvir ele falando sobre, porque realmente e dá para ver que ele ama muito mesmo. Eu acho que é por isso também que ele consegue vender tão bem, porque é um amor real. Ele ama aquele lugar, e a cultura, e as pessoas, enfim. Para ele só tem a desvantagem que não tem praia. Agora ele quer uma casa na praia,
E assim, eu não acho uma boa. Eu acho. É. Fazer o que na praia? Fica lá na Escócia. E Aquela na Escócia tem paisagem praia linda. também. Tem, mas é frio, né? Mas para ele não É, é frio, né? Para eles nada é para ele é frio para normal. eles. É, É, imagina. Imagina, vem fazer na praia, 40 graus, ficar suando. é horrível, Nossa, não. aquela areia grudando. É, é horrível aquele calor horroroso, você não consegue sair. Você não consegue nem respirar quase, é tudo sufocante. Pois é, devia ficar na Escócia. Você vai comprar uma casa em Malibu, será? Aí, olha, não sei, no Havaí. Tá bom, vai. Quando ele fala, Deus eu me vi esse livre da negócio da Havaí. Pelo praia, eu falei, amor de só Deus. falta ele se enfiar no Havaí, com esse Não, negócio. gente, não. Pelo Nossa, amor de Deus, não. é, Trauma do Havaí. Trauma, total. traumatizado. Traumatizado. Totalmente traumatizado com o Havaí. Agora, Assim, o que que esse homem é, aprontou para a gente ficar nesse trauma com o Havaí? nossa, um sonho, né? Havaí é lindo e tal, mas depois das façanhas dele por lá, eu falei, nunca mais. Eu tenho uma amiga que mora em Mal e ela fala assim, Cláudia, quando você vem me visitar, eu falo assim, nunca mais. Eu vou passar perto, mas só você vir a Santos. Ela falou assim, eu vou vir visitar a mamãe. Eu falei, então vem até aqui. Pronto, aí a gente se vê, porque no Havaí não vai rolar, gente, não vai rolar. Desde aquelas pauladas lá no atum, até Nossa aquele abre Senhora. e fecha de Ai, geladeira, que gente, coisa não. terrível. Ai, eu não gosto nem de lembrar, Aquela sério. a esbórnia culinária, né? Nossa, aquilo foi demais. Que uma pandemia não faz, meu Deus do céu. Nossa Senhora. E a outra em Glasgow tentando de tudo. Ela faz umas gororobas naquela cozinha. Ela faz torta de limão, Santos, que é muito boa a torta de limão. Ok. O Benoff, pai dela, ele falou que provou também. Crua, E que é E muito crua. boa. adoro. Crua. Ele disse que provou crua e é muito E boa. gostou. Estava crua, é sinal, olha, digo mais, devia estar quentinha. Ele não quis dizer, mas eu acho que ele pensou. Ele pensou com toda certeza. Ai, gente, tá vendo como é que esses dois são? Até com culinária eles mexem. É um camarão que ninguém mais consegue ver um camarão e achar Nunca mais normal. vai ser a mesma coisa, nunca mais. Nunca mais. Não vou E, dizer gente, nem que mas eu aquilo ali olho, foi né? um surto. Aquilo ali foi um surto. Até hoje eu me pergunto se aquilo aconteceu ou se aquilo foi surto. Eu também. Nossa. Gente, foi muito. Eu fui começando, de repente, foi começando a falar. Eles estão falando sério? É sério isso mesmo? Não é zoação? E foi continuando. Não parava. Gente, socorro. Eu estava assistindo. Eu vi as cenas, eu falei, nossa, que legenda. Eu também vi tudo. Meu Deus do céu, que coisa doida aquilo. Só no Brasil acontecem essas coisas. País surreal. Muito bom. Tinha bom. que ter legendas brasileiras para acontecer aquilo tudo, os dois falando em português, de repente, no Twitter, ele falando do tamanho do camarão, ela falando do camarão dele. Nossa Senhora, achei que aquilo ali E é realmente aquilo impressionante que aconteceu. ela vê dobrado, né? Porque ela vê um monte de camarãozinhos. Falei, nossa Senhora. E ainda coloca um monte de emojizinho. Aquela mulher não presta, viu? Ai, ai. No bom sentido, Nenhum hein, gente? deles. Bom, No isso é melhor verdade. sentido. No No melhor melhor sentido. sentido. Por isso que ela tem aquela pele. Ai, aquela pele incrível e maravilhosa. Ai, gente, mas é Aquela muito cor, linda, né? né? Nossa. Se meu pai fosse vivo, ele ia dizer que era uma mulher bem amada. Está certo, seu pai. Estava super certo. Com certeza. Está sempre radiante, né? É muito bonita. Muito. Então, Gente, minha barriga está Depois- doendo de tanto rir.
A boca tá seca, tem que beber água. Meninas, um recado, relevem que essa pessoa desnaturada que fala, de vez em quando, a língua é mais rápida, e aí, viu? É tudo brincadeira, a gente gosta de se divertir. Viu? E não esqueça, se for mandar DM, manda Pix. Não mande DM falando mal da gente. Manda Pix. Depois eu passo a conta. Manda Pix quando for postar esse. Finalzinho do podcast lá no vídeo, vocês peguem papel e caneta que vai estar a agência e conta ali, pode mandar o Pix. Vou botar o Pix no final no link aqui da descrição do episódio. Vende Pix. E aí vende Pix. As pessoas falam que a gente se vende, que tudo que a gente quer é dinheiro. Então, assim, se for para falar mal, manda o Pix que é melhor. É isso. Deita na cama logo, né? Então. Não. Quem vai já deitar que falam da gente, não, tem a fama, deita na cama, né? A gente já tem a fama de que a gente pega o dinheiro dos outros, então agora, né? Mais uma vez, é brincadeira, pelo amor, é brincadeira. Tem que ficar avisando, né? Tem. Várias vezes. Porque senão daqui a pouco já estão dizendo, porque o pessoal do CIS mandou mandar um Pix para elas, não sei o quê. Brincadeira. Mas, agora não falando na brincadeira, se você quiser, falando sério, se você quiser, gosta da gente, se divertiu aqui com o podcast, se você quiser saber mais sobre esses 2 meliantes, se você quiser mais da nossa companhia, porque lá no Apoia-se a gente faz mais lives, a gente faz encontros no Zoom, a gente está o tempo todo conversando com o pessoal de lá. Se você gostar, se for da sua vontade, óbvio, entre no Apoia-se, que nos ajuda muito, sim. A ajuda é necessária e faz com que a gente consiga fazer tudo isso, que a gente continue colocando conteúdo para vocês, que a gente continue legendando os episódios, legendando os vídeos. Então, para continuar a fazer isso tudo, o Apoia-se é muito importante. Então, entra lá, o link vai estar aqui na descrição também. E aí, não é brincadeira do Pix, é sério para quem quiser ajudar de alguma forma, para quem quiser entrar aí também em grupos muito divertidos e quem quiser rir o tempo todo, como a gente riu aqui, será muito bem-vinda, tá bom? Estamos esperando quem quiser entrar. E a estagiária te recebe com todo o carinho e com todo o bom humor dela, né, estagiária? Às vezes não tanto, né? Às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tanto tempo para ter tanto bom humor, mas está sempre lá. Sempre. Sempre. O bom humor está sempre lá. Então, foi isso. Adorei nosso papo. Acho que o pessoal vai gostar bastante também. Um bate-papo sem roteiro, sem nada aqui, só da gente falando bobagens e rindo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Bia. Obrigada, meninas. Amei a conversa, me diverti. Não estava me sentindo tão bem assim. Eu dei até uma acordada. Era para ser uma coisa séria, né? No final das contas, não foi muito, não. Mas foi o que foi, né? E eu adorei. Então, muito obrigada. Espero que vocês gostem também, que levem também na brincadeira. E se vocês não gostarem de brincadeira, é melhor não escutar, não. Deixa um aviso. Eu vou deixar se não gosta de brincadeira, se não tem senso de humor, não escute esse episódio. Vou deixar lá. Tem senso de humor, não escute. É isso, gente. Obrigada. Estagiária, muito obrigada. Eu acho que todo mundo vai adorar que você voltou. Obrigada, valeu. Meninas. Brigadão a todas, viu? Tudo brincadeirinha. Tudo brincadeira, releve. É brincadeira até não ser. Tudo aquilo que a gente pensa, mas nem todo mundo fala. De vez em quando a minha língua fala. Então, pronto, acabou. Meio que sem censura, né? Nossa Senhora. Pois é, mas é um prazer fazer, é um prazer. Quando precisar e eu estiver por aqui, só chamar, bater na janelinha que eu venho. Tá ótimo. Aproveitar esse momento tão sério do casal, né, tão responsável, né, que eu estou aqui
fazendo umas coisas que estavam em atraso, então dá para fazer. Quando eles não estão por aí, quando eles estão na bolha, fica mais fácil. Você estava vendo agora há pouco uns tweets sobre as Spice Girls, né? A gente estava rindo. Oi, gente. O senso de humor dos dois é sensacional. Nossa, então, para ouvir o podcast, tenha um senso de humor, senão não vai dar certo, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada, muito obrigada a todo mundo que ouviu, todo mundo que sempre pede que a gente volte, todo mundo que dá sugestão de tema. Muito obrigada. Sigam a gente em todas as redes sociais e também aqui no Spotify. E até o próximo Ciscast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.